Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota aí Tricolor. Episódio de hoje para trazer um novo projeto, trazer um novo quadro aqui para o canal, o Bloco Tático Tricolor. Esse nome que eu já errei várias vezes, que eu falo tático antes de começar a gravar, mas trazendo hoje esse primeiro episódio de um conceito que a gente está trazendo novo aqui, que é principalmente para ajudar a grande maioria das pessoas que produzem conteúdo sobre o São Paulo, ou então as pessoas que justamente querem desenvolver um conceito um pouco mais tático, ter acesso a um pouco mais de informações para ter ali um refino na hora de falar sobre o jogo e principalmente falar sobre o São Paulo, que é a grande ideia por trás do nosso canal e principalmente desse conteúdo. A gente está trazendo esse quadro para falar justamente sobre ferramentas que a gente utiliza para ter o desenvolvimento do que a gente produz e principalmente das nossas noções dentro do jogo. Então, o Bloco Tático Tricolor nada mais é do que uma exposição de ferramentas, como vocês puderam ver no título, ferramentas para auxiliar a sua análise tática, que é o episódio 1, até conceitos de jogo, jogo de posição, ataque posicional, enfim. Inúmeros desses conceitos vão ser distribuídos em vários episódios, vídeos mais curtos, compactados, para poder auxiliar vocês a ter um desenvolvimento um pouco melhor do quesito tático e principalmente para aqueles também que têm vontade de iniciar o processo de produção de conteúdo sobre o São Paulo, terem acesso aos mesmos tipos de informações que a gente tem. Episódio de hoje, como eu já disse, a gente vai mostrar 4 ferramentas que a gente utiliza e que a gente indica para análise tática, para o desenvolvimento da análise tática. 2 ferramentas mais numéricas, aquelas que vão te fornecer o número bruto, e aquelas 2 outras ferramentas que vão te auxiliar no quesito visual. É bem importante a gente ter essa noção de que o número nunca vai exemplificar exatamente o que foi o jogo. Então a gente sempre tem um apoio da noção visual do que foi a partida, olhar a partida de uma outra forma. É sempre mais interessante para a gente conseguir somar as 2 coisas e aí sim montar a nossa opinião e pautar a nossa análise e o nosso desenvolvimento sobre aquele assunto. O primeiro que já está aqui desse lado meu aqui, esse lado aqui, não é o Tele, mas é o que está aqui do meu lado, é o Futbalha. O Futbalha é que disponibiliza através do site deles, que está aí na tela, o futbalha.net, disponibiliza a partida completa de todos os times. Então, independente do time, independente da divisão, da situação, o Futbalha vai disponibilizar a partida completa para você conseguir ter acesso sem precisar ficar aí gravando a tela da televisão ou gravando o computador, enfim. Só que o grande detalhe do Futbalha é que ele só disponibiliza essa partida 30 dias depois do que ela aconteceu, né? Mas você me pergunta, por que você está indicando isso então? O futebol é muito utilizado até pela gente para quando acontece alguma troca de treinador, por exemplo, a gente conseguir ter acesso a um jogo completo de equipes anteriores daquele técnico em questão. Então vamos supor que, por exemplo, o São Paulo demita o Rogério Ceni, que não aconteça, tomara, mas venha um outro técnico e a gente não tem um conhecimento de como ele aplicava os times dele, de como era o desenvolvimento tático do time deles, a gente consegue, através do futebol, ter acesso a inúmeras partidas que o mesmo treinou de outras equipes e aí sim conseguir formatar um padrão tático, né? Padrão tático a gente considera muitas vezes também aquela repetição que acontece pelo menos 3 vezes dentro do jogo. Então, às vezes a gente vê uma partida de 30 dias atrás de um treinador que vai assumir o São Paulo agora e ele consegue passar, e a gente consegue através do futebol, através do vídeo completo da partida, entender um padrão tático desse treinador, a gente consegue começar a identificar uma análise para poder desenvolver e produzir posteriormente sobre o técnico e sobre o assunto que a gente selecionou. A segunda, talvez, é a melhor das ferramentas, que é o Instats. O Instats, que todo mundo sabe, quem conhece, quem tem esse acesso, é uma ferramenta paga, né? Mas por que ela está aqui? Porque sempre, para tudo tem um jeito, né? O Instats ele disponibiliza para você que está consumindo pela primeira vez, ou então até por outras vezes, através de algum outro e-mail que você não tenha registrado, a questão do teste gratuito, né? De 27 dias ou 200 telas, que é as telas que você vai abrir para poder analisar e poder ver os lances, e enfim. Eu vou mostrar um pouco mais para frente o conceito do Instats mais desenvolvido. Mas você consegue fazer a sua solicitação de um teste gratuito dentro da plataforma. Eles aceitam em média de 1 semana, 2 dias a 1 semana posterior à sua solicitação. E você consegue ter acesso a uma das ferramentas, uma das bases de dados mais amplificadas do mundo. Inúmeros times de elite utilizam o Instats para recolher dados e para poder fazer as análises de scout. Então, o Instats é a ferramenta que a gente mais recomenda, que a gente mais utiliza também. E muitas vezes a gente penou para conseguir achar o Instats. E aí, depois que a gente descobriu, tudo ficou mais fácil. Aqui é uma aba do Instats que é direcionada a jogador, por exemplo, a análise de jogador. Estou aqui com o Pablo Maia do São Paulo. Tem todos os lances e tudo que você pode consumir a respeito do jogador está aqui. Todas as estatísticas, a partida completa, todos os lances com bola, todas as ações do jogador dentro do jogo.
Então o Footstats, o InStats é a ferramenta mais direcionada para você conseguir melhorar visualmente o seu conceito do jogo. Você consegue, através dele, ter acesso também às partidas completas pouquíssimo tempo depois que elas são jogadas, e principalmente todas as ações de um jogador dentro dessa partida, para você conseguir direcionar de fato o que aconteceu e desenvolver esse primor visual do jogo direcionado a um jogador que às vezes você acha que não jogou tão bem, mas quando você para ver o todo, você consegue identificar que as ações deles foram mais interessantes do que você achou que havia sido. Agora, entrando no campo das duas últimas ferramentas, que são as questões numéricas, a gente vai indicar principalmente o Footstats, que é uma ferramenta que, até pelo momento atual que a gente está passando de campeonato estadual, né, muitas das ferramentas que a gente utiliza, como o RBREF, enfim, outras ferramentas que a gente vai trazer para vocês quando rolar a Sul-Americana, Libertadores, que no caso a gente não tá, mas, né, e o Campeonato Brasileiro principalmente, essas ferramentas elas passam a ser utilizáveis. Mas no momento de campeonato regional, campeonato paulista, para ter acesso a esse tipo de ferramenta, é basicamente o Footstats e a próxima ferramenta que a gente vai trazer, porque são elas que cobrem esse tipo de campeonato. Então não adianta tentar procurar em muito, basicamente vão ser esses dois que vão te trazer todo o panorama completo da análise dos números desses jogos de Paulista. Aqui você consegue ver que você tem uma análise infinita de possibilidades, tanto direcionado por questões de tempo, quanto de fundamentos, análise de individual ou coletiva. Você consegue ter tudo dentro do Footstats. Além disso, para você que cria conteúdo sobre o São Paulo, tem muitas análises prévias que ele já consegue te passar de ideia de conteúdo também, porque o Footstats tem essa separação aqui, por exemplo. O São Paulo acaba de se tornar o 10º time com mais passes errados em uma única partida do Paulistão, e você consegue, através disso, colher alguma informação que para você seja diferencial e produzir até uma análise pautada nela, se for uma constância que você consiga observar em outros jogos. Então é uma coisa legal que o Footstats tem de diferente. O próximo que a gente vai mostrar é justamente o SofaScore. O SofaScore que é o mais famoso, muita gente consome o SofaScore para inúmeros princípios, é uma infinidade de informações que você tem e isso é muito bom. Ele é uma ferramenta muito disseminada dentro do campo do futebol. Então é meio que chovendo molhado falar sobre o SofaScore, mas eu gostaria de mostrar aqui o campo completo. Quando você abrange, né, quando você expande uma partida, você consegue observar todos os números de fato, até para conseguir mostrar partidas que tiveram mais de 2.5 gols, que tiveram escanteios. Isso aqui é mais direcionado para aposta, né, mas é uma questão que você consegue ter uma identificação melhor do outro time principalmente. Então assim, essas duas ferramentas auxiliadas à questão visual do jogo, do seu entendimento, do seu primor visual do que foi aquela partida, as duas somadas elas conseguem te proporcionar uma melhora no quesito tático, no desempenho tático que você pode ter, tanto nas suas análises quanto até mesmo nas suas opiniões. Então a grande questão do bloco tático é justamente isso, esse é o primeiro episódio. Gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam, deixem aí a curtida e se inscrevam no canal do YouTube da Nota, muita gente esquece de falar isso. Mas se vocês gostaram desse conteúdo, que particularmente a gente não costumou ter muito contato, a gente traz agora para ter essa melhor relação. E se vocês gostaram e queiram a continuidade do Bloco Tático, deixem aí nos comentários, vão no Twitter, comentem com a gente. Até coisas que vocês têm dúvida para a gente poder trazer também de conteúdo, é só indicar aqui pra gente, para sempre melhorar e sempre trazer mais conteúdo. Beleza? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Videozinho mais curto para poder ficar bem legal as informações. E é basicamente isso. Tamo junto e até o próximo episódio.